Ninguém disse nada. Ninguém disse nada a você sobre ser feliz? Você quer ser feliz e ninguém disse nada sobre ser feliz? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, ilumine seus corações, lhes dê muita saúde, muita paz, muita harmonia e, sobretudo, que tenha paciência para a gente conversar durante meia hora. É um tempo bom, um tempo curto até, se formos falar de Deus, falar da espiritualidade superior, falar das palavras de Jesus. E voltamos à pergunta que é justamente para provocar inquietação. Ninguém disse nada a você sobre como ser feliz? Jesus não veio pessoalmente nos dar todo o seu evangelho de amor, as bem-aventuranças que são um código maravilhoso para nós todos que estamos aqui encarnados e que Jesus veio pessoalmente nos entregar? Não disse. Não disseram todos os espíritos por meio dos livros espíritas que nós conhecemos como sermos felizes? Onde focar nossas atenções para sermos felizes nesta existência, ou seja, conseguir o sucesso que aqui viemos buscar? Não. Não dizem os palestrantes todos que você tem aqui à sua disposição e todos com muito carinho, estamos sempre aqui pensando detalhes, textos, frases para lhe recomendar algumas mudanças que nós devemos, evidentemente, como palestrantes, fazermos primeiro em nossas vidas, e acabamos falando aqui sempre que são justamente ferramentas que podem levar à felicidade? Será que não? Será que não temos todo um conjunto familiar à nossa volta que, com todas as situações que nos provocam, são precisamente para nos dar dicas de exercícios espirituais que nós devemos realizar exatamente para sermos mais felizes? Será que não? Então já fica aí toda essa série de lembranças logo de cara de como devemos buscar o que é realmente felicidade para as nossas vidas. O que será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos entregando aos outros a palavra, o direito de que nos digam o que é que devemos fazer para sermos felizes? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos dedicando algo desta existência para meditar em profundidade em relação a nós próprios. O que é que eu devo fazer para buscar felicidade, para buscar plenitude? Essa sim é então uma primeira recomendação. A primeira recomendação é: aproxime-se de você, trabalhe em você aquele momento de meditação, a partir do qual poderá analisar tudo quanto se sabe das palavras de Jesus, tudo quanto sabemos da literatura espírita, tudo que temos à disposição na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e toda a codificação kardeciana. Podemos começar a pesquisar em tudo isso que está à nossa volta e, aliás, em tudo aquilo que já conhecemos, exatamente as fontes daquilo que verdadeiramente devemos trabalhar. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Será que vamos dizer que ninguém nos disse nada a respeito da saúde física, a respeito da saúde mental, a respeito do equilíbrio espiritual, a respeito da boa convivência com os outros? Certamente que não poderemos dizer que ninguém nos disse nada. Nós temos um universo enorme de informações, um universo enorme de experiências, um universo familiar enorme, uma quantidade de contatos pessoais, oportunidades, trocas de informações, conversas, pessoas que conhecemos que nos dão a dimensão exatamente do que viemos aqui fazer. Se meditarmos por um momento, começaremos a encontrar respostas lá no nível da nossa consciência, que é exatamente a presença de Deus em nossas vidas.
aquela fonte de informações que em profundidade não nos deixa pensar que estamos conseguindo enganar aquelas palavras, porque aquelas palavras são precisas, e sempre nos dá a exata verdade da nossa vida. Então vamos começar a pensar que realmente temos uma fonte inesgotável de informações à nossa volta, temos uma quantidade extraordinária de pessoas, situações, palavras, ideias que nos fornecem todo o arsenal que precisamos de informações, experiências, palavras, atitudes, exemplos que podemos seguir. Jesus tem uma palavra, uma frase muito interessante que está registrada no Evangelho, que diz assim, olha que bacana isso que Jesus nos disse. João, capítulo 16, versículo 36. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos diz, eu venci o mundo, tenham ânimo. Não podemos imaginar que Jesus não foi verdadeiro, honesto, correto e considerar que nós temos a capacidade também de vencer o mundo. Até porque foi o próprio Jesus que nos disse em Lucas 17, 21, que o reino de Deus está dentro de vós. Gente, olha que coisa mais maravilhosa. O reino de Deus está dentro de vós. E Jesus também nos diz, tende ânimo, eu venci o mundo. Para nos dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e vós todos podem me seguir. Não é isso? Então nós chegaremos ao reino de Deus seguindo o exemplo de Jesus, seguindo as suas pegadas. Ele veio pessoalmente nos trazer. Eu sempre lembro essa ideia da vinda de Jesus como algo pessoal, algo muito próximo. Veio nos exemplificar, não só nos mandar uma mensagem, ele veio exemplificar a sua mensagem e está à nossa disposição. Todos nós conhecemos muito a passagem de Jesus por este planeta. E ele vem nos trazer estas palavras maravilhosas de ânimo. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com esta dádiva maravilhosa que é a nossa vida? Ah, mas minha vida é triste. Ah, mas minha vida é infeliz. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho saúde, eu não tenho aquela quantidade sem fim de reclamações que nós temos como seres humanos, que gostamos muito de reclamar de tudo. Não valorizamos exatamente o que temos. Meus irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, mas há uma dificuldade grande do ser humano em aceitar o que se tem, aceitar o que se é no momento em que se encontra espiritualmente. As pessoas estão pensando demais em outra situação e não naquilo que se tem em mãos. Não se quer o corpo que se tem, não se quer a cor da pele que se tem, não se quer aquela esposa, aquela namorado, marido que se tem, você está pensando em outra pessoa, não se quer a vida que se tem, que é outra, não quer as dificuldades financeiras que está passando, que é outra. Aí você pode dizer assim, mas isso é natural porque a gente quer procurar o que é melhor, desde que esse procurar por um melhor seja saudável, perfeitamente elogiável. Mas se isso for fonte de tristeza, de depressão, de inveja, de ciúme, de desespero, de tristeza, ou seja, de falta de alegria, isso realmente não está fazendo bem. Está se querendo, se buscando uma outra vida, deixando de viver exatamente esta que nós viemos viver. Já tive a oportunidade de dizer aqui que esta vida é uma só. Esta vida é uma só, realmente. Quando voltarmos para recuperar os nossos equívocos, não teremos mais este mesmo cenário. Talvez vivamos em outro país, talvez não tenhamos as mesmas pessoas à nossa volta, talvez será outra a nossa condição de saúde,
talvez outra será a nossa condição financeira e por aí vai. Agora, este cenário desta existência, que nós temos a oportunidade de avaliar, de prestigiar, de valorizar e de tirar o máximo de experiências que podemos tirar, justamente o que viemos buscar nesta existência, isto não vai acontecer de novo. Outro será o cenário, outra será a realidade, e aí talvez estaremos reclamando porque não aproveitamos o máximo possível esta oportunidade que estamos tendo neste momento. Então, buscam-se muitas coisas diferentes daquilo que podemos e estamos vivendo, aquilo que temos à nossa disposição agora, com os nossos familiares, com nossos colegas de trabalho, com a situação de saúde que nós temos no nosso corpo ou físico, com a situação, enfim, que vivemos no nosso país e por aí vai. Mas isso é precisamente aquilo que nós precisamos viver. É esta vida que nós temos, cada um tem, que nós precisamos viver e a partir dela buscar as mudanças verdadeiras, não é isso? Aquela evolução espiritual, aquele reconhecimento de que o que estamos vivendo hoje é precisamente o tempo de ontem que fixou as balizas para que hoje estejamos na situação em que nós estamos. E aí cabe sempre perguntar qual será a nossa situação numa próxima existência e nem isso, nesta mesma existência, qual será a nossa situação daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, se estivermos encarnados. Qual será? E se não der tempo desse período ainda quando encarnados, qual será a nossa próxima existência? Em que situação, em que condição eu estarei? O que terei plantado e o que vou colher nessa próxima existência? Não é isso? Quanto à felicidade, nas questões 920 a 922 de O Livro dos Espíritos, encontramos informações muito interessantes, não é isso? Diz assim a pergunta 920, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Lembrando que no livro do Eclesiastes consta aquela frase que se debate ou se trata no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que a felicidade não é deste mundo. Realmente a felicidade plena não é deste mundo, mas momentos felizes nós podemos ter. A Tônia Carreiro, aquela atriz que muitos conhecemos, em certa oportunidade, você é feliz? E ela disse, sim, várias vezes durante o dia eu sou feliz. Ou seja, nós temos momentos de felicidade e podemos aprender a ser mais felizes durante o nosso dia. No momento que você toma um café, no momento que você encontra uma pessoa que bate um papo e consegue cumprimentar, no momento em que o dia amanhece e você vê os raios do sol e você agradece pela oportunidade de mais uma página do livro da sua vida ser aberta para escrever as experiências daquele dia. E se amanhecer chovendo, agradecer pela chuva que fecunda o solo, que nos dá os alimentos. Agradecer o entardecer, eu ensino isso sempre para as minhas filhas, todos os dias, no fim da tarde, olhe para o céu, porque Deus, no seu amor enorme por todos nós, pinta um quadro todos os dias diferente, todos os dias de todas as nossas encarnações, Deus pinta para nós um maravilhoso e fantástico quadro no céu que a gente pode olhar e dizer que lindo. Ainda que seja num dia chuvoso, aquelas cores vão sempre marcar o nosso dia. E na noite, agradecer pela oportunidade de ver as estrelas, de estarmos mais um dia a descansar nesta existência. E que no dia seguinte teremos uma nova oportunidade de refazer relações, de refazer a nossa vida, de andar mais um cadinho adiante no nosso burilamento, na mudança que devemos fazer na nossa vida. Agradeçamos por tudo e os espíritos que são gratos por tudo sempre recebem mais para agradecer mais na oportunidade que nós temos de uma doença, de uma alegria, de uma dificuldade familiar, de um equívoco que cometemos,
temos sempre a oportunidade do aprendizado, sempre. Então agradeçamos por todas as oportunidades. Esta oportunidade que eu tenho aqui de falar desde 2002 no Celuz, para mim é uma grande alegria, é uma satisfação enorme. A preocupação de buscar uma informação, um detalhe, uma frase que possa impactar no coração daqueles que vão assistir este vídeo. Isso para mim é uma alegria enorme e uma grande responsabilidade, mas que eu peço sempre a Deus que me inspire e me coloque a palavra para movimentar um coração, tocando um ponto, não para provocar mal-estar, de maneira alguma. Tudo aquilo que nós, todos palestrantes aqui fazemos, é trazer informação para distribuir essas sementes de luz que estão ali, pelo Evangelho, em tudo quanto é lugar, mas em dado momento a gente toca um coração e a pessoa fala, aí mesmo, vou passar a pensar nisso, nem que não seja fazer, ou aquele fala, vou passar a fazer aquilo, vou mudar, vou reclamar menos da vida, vou agradecer pelo amanhecer, vou agradecer pelo entardecer, vou agradecer pelo café, que me abençoa e me traz um ânimo, uma nova disposição, pelo almoço, pelo suco, pela fruta, pelo alimento que tantos e tantos trabalharam para que chegasse à nossa mesa. Imagina uma semente que entra na terra, que uma planta nasce, cresce, alguém acolhe, a processa, a coloca, traz. Imagina que bênção, quantas mãos trataram daquilo. Olha quantas fontes de alegria temos para agradecer durante o nosso dia. Muitas alegrias. Então, nessa pergunta que na questão 920 consta, pode o homem gozar de completa felicidade na terra? O Espírito de Verdade responde, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova de expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males, atenção, e o ser tão feliz quanto possível na terra. 921, a parte que quero comentar com vocês. Poderá conseguir o homem uma felicidade relativa na terra? A resposta, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, aquela frase do Eclesiastes de que a felicidade não é deste mundo, isso realmente, porque o reino de Deus, a plenitude espiritual, não existe aqui nesses termos no planeta Terra, mas momentos de felicidade, transformar detalhes, situações, palavras, encontros, é claro que nós podemos transformar em felicidade. Não vamos dizer que ninguém me disse nada, ninguém me disse que eu poderia ser feliz. Nós estamos aqui falando a partir do que consta da doutrina e das palavras de Jesus. 922. Haverá uma partezinha da pergunta. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, meus irmãos, em relação à felicidade, nós podemos trabalhar bastante. Teríamos uma palestra inteira para falarmos de que, em relação ao material, a felicidade poderá vir apenas do necessário. Temos hoje uma necessidade tão grande do supérfluo, de tudo aquilo que às vezes não vamos alcançar e somos convencidos pelos outros de que seremos infelizes enquanto não tivermos aquele celular da moda, o carro do ano, as roupas mais maravilhosas de não sei quem, aquela alegria, aquela foto perfeita da selfie que hoje a pessoa tem que tirar 50, 80, 100 fotos para escolher uma. E ainda essa uma, a pessoa coloca um monte de filtros para ficar totalmente perfeita. Sendo que a perfeição da vida é sermos nós mesmos como nós somos. Esta figura, este rosto que nós temos, ninguém o tem. Nós somos perfeitos na individualidade da nossa vida, mas renunciamos a isso. Renunciamos a esse rosto, a esse corpo
e criamos outro para nos representar nas fotos da internet. Olha que infelicidade, meu Deus! Alguém deve ter passado pela experiência de ser perguntado: essa aqui é você? Essa aqui é você? Não, não pode ser. É a prova de que nós não queremos a nossa vida como ela é. E é a partir da vida como ela é, com a nossa situação financeira, com a nossa situação de saúde, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com a nossa permanência pelo tempo que vamos estar aqui, é precisamente ela que tem que ser fonte de alegrias para nós, de transformação, de felicidade. Porque a partir do momento em que eu compreender que a minha vida é única, a partir do momento que eu compreender que eu sou um espírito imortal, que estou aqui apenas passando, recolhendo as melhores experiências, transformando tudo aquilo que me acontece na melhor lição que eu poderia ter, captando essas experiências todas para fazer as transformações definitivas do meu ser, é isso que vai me levar à plenitude espiritual. Tudo aquilo que estamos fazendo, dizendo que os outros são os culpados pela nossa infelicidade, que nós devemos ter uma vida diferente, que nós temos que ter um rosto diferente, que nós devíamos ter uma saúde diferente, que nós deveríamos ser tudo diferente. Então estamos negando a realidade da vida, que é aquela que vai, de verdade, nos levar para um outro patamar espiritual. Perderemos a vida, porque viemos a esta existência e quando chegamos aqui falando, não quero viver essa, quero viver outra. Mas não, meu irmão, diz o Pai Nosso, meu filho, é essa que eu quero que você viva. Não quero viver essa. Pois sabe o que vai acontecer? Teremos que repetir de ano, quantas vezes necessário for, até que vivamos esta vida que Deus nos presenteou com todo o amor que Ele com o qual Ele nos considera. Vejamos aqui, então, a lembrança, coloquemos neste ponto, que nós criamos realidade a partir do nosso pensamento. E vai haver uma divergência tão espetacular entre aquilo que precisamos viver com a realidade que Deus nos presenteou para viver e com aquela outra que nós estamos o tempo todo desejando buscar. Se nós vivermos uma outra realidade, não teremos vivido as experiências que Deus nos mandou viver dentro da situação evolutiva em que nós nos encontramos. Imagina o conflito que nós vamos gerar nessa situação toda e, no final das contas, não teremos as experiências que realmente devíamos ter tido nesta existência. Então, Joana de Ângeles nos traz uma lição muito interessante que diz: decisão de ser feliz. Ouçamos o que Joana de Ângeles, que todos nós conhecemos, prestigiamos, eu admiro demais e sei que são umas posturas muito firmes desse espírito. Ela nos diz assim: decisão de ser feliz. No livro Momentos de Saúde, pela mediunidade de Valdo Franco. Joana de Ângeles nos diz: empenha-te ao máximo para tornar tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. É importante que tudo quanto faças apresente um significado positivo, motivador de novos estímulos para o prosseguimento da tua existência, que se deve caracterizar por experiências enriquecedoras. Se as pessoas que te cercam não concordarem com a tua opção de ser feliz, não te descoroçoes e, sem qualquer agressão, continua gerando bem-estar. És a única pessoa com quem contarás para estar contigo, desde o berço até o túmulo e depois dele, como resultado dos teus atos. Gerar simpatia, produzindo estímulos otimistas para ti mesmo, representa um crescimento emocional significativo. A maturidade psicológica
em pleno desabrochar. É relevante que o teu comportamento produza um intercâmbio agradável, caricioso com as demais pessoas. No entanto, se não te comprazer, transformar-se-á em tormento, induzindo-te a atitudes perturbadoras, desonestas. Tuas mudanças e atitudes afetam aqueles com os quais convives. É natural, portanto, que, te planificando, brindem-te com mais recursos para a geração de alegrias em volta de ti. Todos os grandes líderes da humanidade lutaram até lograr sua meta, alcançar o que haviam elegido como felicidade, como fundamental para a contínua busca. Buda renunciou a todo conforto principesco para atingir a iluminação. Maomé sofreu perseguições e permaneceu indômito até lograr sua meta. Gandhi foi preso inúmeras vezes sem reagir, fiel aos planos da não violência e da liberdade para o seu povo. E Jesus preferiu a cruz infamante à mudança de comportamento fixado no amor. Todos quanto anelam pela integração com a consciência cósmica geram simpatia e animosidade no mundo, estando sempre a braços com os sentimentos desencontrados dos outros, porém fiéis a si mesmos, com quem sempre contam, tanto quanto, naturalmente, com Deus. Quando se elege uma existência enriquecida de paz e bem-estar, não se está eximindo ao sofrimento, às lutas, às dificuldades que aparecem. Pelo contrário, eles sempre surgem como desafios perturbadores que a pessoa deve enfrentar sem perder o rumo nem alterar o prazer que experimenta na preservação do comportamento elegido. Transforma dessa maneira os estímulos afligentes em contribuição positiva, não se lamentando, não sofrendo, não desistindo. Quem, na luta, apenas vê sofrimento, possui conduta patológica, necessitando de tratamento adequado. A vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo quando sob a injunção libertadora de provas e expiações. Tornando tua vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os teus dias. Olha que lição preciosa de Joana de Ângelis. Estimulando em nós a coragem, a vontade de ir firme adiante nos nossos propósitos. Então a pergunta que fica é: nós temos propósitos? Quais os propósitos claros, firmes que nós temos e que estamos a seguir? E quem somos nós? Jesus veio nos dar o exemplo, veio nos convidar, disse que o reino de Deus estaria dentro de nós, disse que ele venceu o mundo e que a gente não se preocupe com as aflições. E o que nós estamos seguindo? Que exemplos estamos seguindo? Quem está dirigindo nossas vidas? Somos nós? Nós temos nossos propósitos, objetivos bem definidos, sem desistirmos do caminho que devemos seguir, da luz que devemos seguir? Ou estamos transferindo esse encargo de definir quem devemos ser, o que devemos ter, como devemos nos comportar, a quem devemos seguir, aos outros? O que estamos fazendo? Será que vamos continuar a dizer que ninguém me disse, ninguém me lembrou, ninguém me recomendou, ninguém me deu aqueles toques das lições de Jesus, das palavras de Jesus? Falamos o capítulo e o versículo onde as coisas se encontram, falamos a obra, damos aqui toda uma série de alertas e falamos que cada um de nós é frágil. Sim, mas temos objetivos para viver nesta vida, que nós somos pouco perseverantes, sim, mas o verdadeiro espírita tem que ficar voltando e insistindo na transformação. Sim, vamos conseguir.
Mas se Deus perceber que nós estamos fazendo tudo diferente daquilo que viemos buscar, vai dizer: meu filho, vou ter que te matricular de novo nessa turma para que você faça essas matérias que eu sei que você precisa e pelas quais você deve obter, ou nas quais você deve obter a devida aprovação. Então, o que olhemos hoje? Qual é a data? Olhe o calendário. Qual é a data? Qual é o dia de hoje? E pense no que podemos transformar, mudar e nos dedicarmos a partir de hoje, nunca mais dizendo: ninguém me disse, ninguém me alertou, ninguém me lembrou das lições de Jesus e nem das lições da doutrina espírita. Tá bem? Que Deus abençoe a todos e até uma próxima ocasião.